Olá pessoal, meu nome é Rafael Andrade e junto do meu colega de Instituto Federal de Goiás, Matheus Yoshimura, iremos hoje nos aventurar no mundo da programação. Lembrando que esse assunto é um pouco extenso, logo vamos ter mais vídeos como esse para que você tenha plena compreensão do assunto e mande muito bem na programação dos seus códigos. Mas afinal, o que é programação? E uma linguagem de programação? O que é algoritmo, rotina? Vem que eu te explico. Primeiramente, precisamos saber o que é linguagem de programação. Linguagem de programação é como um idioma. É necessário saber utilizar as palavras e os padrões linguísticos, como a sintaxe, por exemplo. Sem domínio pleno desse idioma, é impossível estabelecer comunicação. Esse idioma é usado para estabelecer comunicação entre o ser humano e a máquina. Ou seja, para pedirmos que uma máquina realize uma determinada ação, precisamos primeiro definir como esse pedido seria feito na linguagem de máquina. Já a linguagem de máquina é a linguagem propriamente da máquina. Ela é representada por números, através do sistema binário. Cada máquina tem instruções em binário específicas para seu próprio funcionamento. Porém, essa linguagem de máquina é praticamente incompreensível para o ser humano, já que se trata de várias sequências de zeros e uns. E é aí que entram as linguagens de programação. Elas são intermediárias entre a máquina, o hardware, e o programador, as pessoas. Agora, voltando um pouquinho na linguagem de programação, é importante lembrar que elas possuem regras e padrões semânticos específicos. E através de instruções que são específicas também de cada linguagem, que podemos realizar a programação. Programação que consiste basicamente na transmissão de uma mensagem do programador para a máquina, que garante o funcionamento do programa. Ok, pessoal, agora veremos um pouquinho da história das linguagens de programação. São muitas, logo não conseguiremos ver todas, mas veremos as principais. Acompanhe comigo. Assembly. O Assembly foi uma das primeiras linguagens de programação da história, surgida na década de 50, época em que os computadores ainda usavam válvulas. A ideia do Assembly é usar um comando em substituição a cada instrução de máquina. Por exemplo, no Assembly, cada uma dessas instruções equivale a uma instrução do processador. Então, ao invés de usar instruções como 10, 10, 10, 11, você pode usar outras bem mais fáceis de entender e de memorizar também, como add, div, move, and, or, not, etc. Por último, mas não menos importante, vamos falar do Pascal. A linguagem de programação Pascal foi criada para ser uma ferramenta educacional. Isto no início da década de 70 pelo professor Niklaus Witt, do Technical University em Zurique. Essa linguagem foi batizada pelo seu criador de Pascal em homenagem ao grande matemático Blaise Pascal, inventor de uma das primeiras máquinas lógicas conhecidas. Foi baseada em algumas linguagens estruturadas existentes, como o Algol e o Pli, tentando facilitar ao máximo o seu aprendizado. O Pascal somente ganhou popularidade quando foi adotado pela Universidade da Califórnia, San Diego, em 1973. No mesmo período, em seus cursos também foram feitas implementações para minis e microcomputadores. A linguagem é extremamente bem estruturada e muito adequada para o ensino de linguagem de programação. É provavelmente uma das linguagens mais bem resolvidas entre as linguagens estruturadas, e certamente um dos exemplos de como uma linguagem especificada por uma pessoa pode ser bem melhor do que uma linguagem especificada por um comitê. Apesar de antigas, essas linguagens existem até hoje e ainda têm o seu valor no mercado e são muito utilizadas. Agora, pessoal, vamos abordar as linguagens de programação mais utilizadas e mais importantes, em especial sobre o C que utilizaremos em aplicações futuras. Python. Sem dúvida, a linguagem Python está entre as mais requisitadas atualmente. Ela é eficiente para desenvolver variadas tendências de mercado, como Machine Learning, inteligência artificial, ciência, gestão e análise de dados. JavaScript. Versátil, rápida e atualizada todo ano. É uma das preferidas de organizações de tecnologia como Uber e PayPal, que precisam de servidores dinâmicos e seguros. Java. Java é uma das linguagens de programação mais tradicionais, populares e sólidas até hoje. Orientada a objetos, é mais simples de aprender e por isso boa parte das empresas ainda depende dela para seus servidores e aplicações em geral. E por último, e muitíssimo importante, é a linguagem C. Essa é uma linguagem bem comum no ambiente acadêmico e dá origem a outras derivações. Sua base lógica de criação de algoritmos está presente na maioria dos sistemas operacionais.
e por isso utilizaremos essa linguagem para a nossa programação, pois os softwares e componentes que temos no ambiente acadêmico podem ser facilmente programados com essa linguagem. Ok, pessoal, agora que a gente viu a história e os conceitos da linguagem de programação, a gente vai aprofundar e entender como ela funciona. Primeiro, nós precisamos entender o conceito de algoritmo e rotina. Mas afinal, como que o programa funciona em si? O que temos que fazer para que ele faça o que queremos? Para realizar a programação, precisamos de uma espécie de receita. Precisamos colocar dentro do software de programação, como os exemplificados nos tópicos anteriores, uma série de instruções, raciocínios que auxiliem a máquina a realizar o nosso objetivo final. Essas instruções, raciocínios, são as rotinas, ou seja, elas são responsáveis por predefinir como o programa deve responder a determinadas ações específicas. O conjunto dessas rotinas forma o algoritmo. Pessoal, vamos ver na prática agora como é que funciona o algoritmo e a rotina, tá bom? O objetivo desse circuitinho aqui, é quando eu apertar o botão, ele piscar esses dois LEDs, tá bom? Porém, tem que ter dois comportamentos, um quando eu não estou apertando e um quando eu estou apertando. Quem faz esses comportamentos acontecerem são as rotinas aqui, A gente pode ver aqui no código, é o if. A gente tem um if para quando ele está high, ou seja, ligado, e um quando está low, quando está desligado. Essas são as rotinas desse nosso programa aqui, tá bom? E o algoritmo, como eu disse para vocês, é a receita completa, ou seja, tudo isso aqui, é o funcionamento, olha lá, apertei, ele funcionou. É o funcionamento pleno do nosso código. O código a gente entende mais pela escrita dele, tá? É o que a gente escreveu dentro do programa, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso algoritmo, o nosso código funcionando bonitinho e as nossas rotinas que seriam isso. Não se preocupe, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais à frente, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre fluxograma e pseudocódigo. Além da programação de software, que aqui vimos no exemplo agora, podemos utilizar outra forma de representar o código algoritmo, o fluxograma e o pseudocódigo. Eles são apenas representativos, mas são muito importantes no processo de aprendizagem da programação através dos softwares, e também auxiliar quando vamos fazer um programa cujo código ficará muito extenso. Nós podemos colocá-lo de forma resumida, o que auxiliará a não esquecer nenhum detalhe dele. Pessoal, agora para a gente entender melhor como é que funciona, eu vou mostrar para vocês na prática como cada um deles são, através de um exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês para ele representar o mesmo exemplo, representado em pseudocódigo e em fluxograma. Primeiro em fluxograma. Aqui as formas geométricas são muito importantes dentro do fluxograma. Então cada um dos dados tem um sentido e tem uma condição específica. Esse ciclozinho achatado, ele vai ser utilizado para o início e para o fim do programa, tá bom? E agora vamos analisar o programa em si, tá? Ele iniciou, olha lá, input x, ou seja, está mandando você colocar o x, tá? Então a gente, no programa, colocaria uma função para ler, escrever e ler esse x. Aí depois a gente colocaria essa condição aqui, x maior que 5, e aí a gente tem, duas possibilidades, sim e não. Se ele for maior que 5, a gente tem uma mensagem, MSG. Wow, that's one big number you've got there. Ou seja, você tem um grande número aqui. Se ele for menor que 5, tem uma mensagem. Gosh, that is a teeny number. Ou seja, é um número muito pequeno. Tá? Aí ele vai tomar uma decisão, que esse ciclozinho significa decisão, baseada no x que foi colocado. Certo? E aí ele vai e finaliza. Beleza, galerinha. Agora a gente vai ver o mesmíssimo exemplo, só que representado em pseudocódigo. Vamos lá. Gente, logo de cara, vamos prestar atenção no nome. Pseudocódigo. Pseudo, o que significa pseudo? É quase alguma coisa, certo? Então é quase um código, ou seja, ele é bem similar ao código normal, tá? Então a gente tem lá algoritmo, ele deu um título, maior que 5, já tem um título. Declarou a variável x e ainda falou que ele é inteiro, ou seja, ele já especificou bem mais do que o fluxograma, colocou o início, colocou o escreva x, digite um valor para x, leia, ou seja, ele mandou ler e escrever, diferente lá do fluxograma também, que só colocou input, e coloque e pronto. Aqui ele já foi bem mais específico, colocou rotinas, lá, o se e o se não, e o funcionamento a gente já sabe como é que a gente viu lá no fluxograma, Mas o importante que a gente precisa ver aqui é o quê? Olha lá, a gente pode ver que ele é menos complexo, A gente viu lá no exemplo de rotina e algoritmo, comparado a esse aqui, é menos complexo, mas a gente pode ver que ele é muito, muito similar. Então a importância do pseudocódigo é a gente assimilar a proximidade e aí poder partir para a programação já entendendo mais ou menos como é que funciona.
Por fim, pessoal, a principal diferença entre os dois é que um utiliza símbolos geométricos para representar cada parte do algoritmo e o pseudocódigo já tem o propósito de se assemelhar ao algoritmo, porém escrito de uma forma mais simples, sem que haja necessidade de se saber a sintaxe daquela determinada linguagem de programação. Por fim, pessoal, nós vamos aprender o que é modularização, tá? Um tópico esse que eu preparei para vocês e é um conceito bem simples, que consiste em pegarmos o nosso algoritmo e modulá-lo, ou seja, transformá-lo em módulos partes, que são funcionais e que vão conversar entre si dentro do programa. Mas Rafael, por que fazer isso? Não seria mais fácil fazer tudo de uma vez? A princípio sim, mas a facilidade com que se programa varia para cada um. Mas essa técnica tem o objetivo de facilitar a nossa vida. Quando colocamos o programa em partes, sem ser totalmente unificado entre si, isso possibilita que façamos testes com cada parte do algoritmo. Ou seja, se tivermos problemas em uma das partes do algoritmo, nós podemos consertá-lo individualmente, sem precisar alterar ou pior, ter que fazer o algoritmo todo novamente. Além do que, dessa forma, podemos encontrar os erros de uma forma bem rápida. Vamos ver um exemplo de modularização com a participação especial do meu colega Matheus Yoshimura. É com você, Matheus. Olá a todos, olá Rafael. Bem, fazendo uma pequena participação aqui no vídeo do Rafael, vamos agora tentar entender esse processo de modularização que o Rafael acabou de explicar para a gente através de um exemplo. Bem, se a gente analisar esse exemplo, a gente consegue ver que ele se divide, entre aspas, em duas partes. Uma parte mais escura, ali em função calcula média, e a parte mais clara que é basicamente o restante do programa. A função calcula média tem como objetivo apenas um, retornar a média entre dois valores para o programa principal. Já o programa principal tem diversos outros objetivos. A gente pode ver o programa principal entre início e fim algoritmo. E entre esses objetivos a gente tem a declaração e atribuição de valores para variáveis, escrita de valores na tela e também a chamada da função calcula média, especificamente 3 vezes. Se a gente fosse escrever esse programa sem utilizar a modularização, esse processo de cálculo de média teria que ser escrito 3 vezes. O mesmo processo, com as mesmas linhas de código, escrita 3 vezes. Já utilizando o processo de modularização, a gente, ao invés de escrever esse processo 3 vezes, a gente vai escrever esse processo apenas uma vez, dentro de uma função. E quando a gente precisar executar esse processo, a gente apenas chama essa função e a gente manda os valores para essa função e ela retorna o que a gente quer, que no caso é a média entre esses valores. Então, esse processo torna o código muito mais simples e muito mais padronizado, porque ao invés de a gente ficar reescrevendo o mesmo processo várias vezes, o que pode ocasionar erro também durante a escrita desses processos e também torna o código bem feio e difícil de se compreender, a gente apenas escreve esse processo uma vez. Toda vez que a gente precisar, a gente chama essa função. Esse chamado de função ele ocorre da seguinte maneira: a gente manda os valores que a gente quer dessa função, no caso nota 1 e nota 2, e a função retorna esse valor e a gente armazena esse valor dentro de uma variável, que no caso ali é m. Depois a gente imprime na tela esse valor. Esse processo de modularização, nesse exemplo, pode parecer algo besta, já que o código é pequeno, mas em códigos grandes, onde não apenas uma função vai ocorrer, no caso ele é cálculo de média, mas diversas outras funções e diversas outras coisas, entre aspas, assim, vai ocorrer dentro do código, esse processo de modularização é essencial. Então é muito importante que a gente, além de entender como isso ocorre, a gente aplique também no nosso código, para que o nosso código se torne mais simples, mais claro e de melhor entendimento. Então, minha parte é essa, agora é com você, Rafael. Pois é, pessoal, chegamos no final dessa videoaula. Muitíssimo obrigado por assistirem. Voltaremos com mais vídeos como esse. Dessa vez não eu, mas o Matheus voltará e aprofundará cada um desses conceitos que eu trabalhei com vocês na videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido. Se preparem, pois a próxima aula será ainda mais interessante. Até a próxima e um abraço.